sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. São 7 coisas. Paulo falou aberto. É o pé da preparação do Evangelho. A preparação da paz. O Senhor falou com Josué, no capítulo 1, onde você pisar a planta dos seus pés, é ali para ir com você. E é assim que o Senhor falou com Paulo. Deu a visão a Paulo. Aí Paulo olhando para o soldado, e está no pé dele, ele também tem algo para se proteger. Ele tem algo, se ele pisar em escorpiões e serpentes, não vai ficar e vai machucar ele. Se ele pisar, ele pode pisar até em pregos, porque antigamente colocavam muitas coisas da armadilha para os soldados. Eles escondiam, conforme 8 dias seria as minas terrestres. Se pisar, acabou. Mas quando você tem a palavra da paz, quando você tem o Evangelho da paz, onde você pisar a planta dos seus pés, você vai levar a palavra de Deus. Você vai mostrar que Deus dentro de você é um Deus forte. Você vai mostrar que Deus é Deus grande, Deus poderoso. Você vai mostrar que o caminho que você tem é caminho de paz e não de mal. Quando nós vemos que, conforme estamos falando, que lá fora tem pessoas se divertindo, tem pessoas alegrando sua carne lá fora, então todo mundo às vezes estão dançando, estão sambando, mas sempre se vocês reparar nessas festas, tem a confusãozinha depois. Tem briga, tem discussões, mas quando nós estamos por calçado da paz, nós somos servos de Deus, onde a gente pisa, às vezes um olha para você, você nem fala nada, você nem abre sua boca. Você é crente? Você é servo de Deus? Porque eles veem a paz dentro de você. Eles veem o Filho do Espírito Santo dentro de você. Eles veem na sua paz o Evangelho de Cristo. Eles veem na sua paz o Evangelho da paz. Esse Evangelho que Deus trouxe para você. Esse Evangelho que Deus quer que você leve. Esse Evangelho que Deus quer que você carregue. Está ouvindo, Jonathan? O Evangelho é só pregá-lo, é só levá-lo e fazer parte da própria lei. Que ele já elegeu. Ele elegeu cada um de vocês. Ele escolheu cada um de vocês para poder estar aqui. Ele que elegeu, ele que levantou, ele que falou. Se quiser reclamar, reclama com ele, porque foi ele que te trouxe, ele que te quis, ele que te levantou, ele que falou: ei, filho, o Evangelho da paz é seu, leve-o, carregue-o, vista com a armadura, porque o inimigo está vendo que vocês vão ser bênçãos. O inimigo está vendo que coisa que eu tenho preparado para você é grande. Ele vai fazer estratégia para acabar com você. Mas primeiro ele falou: veste a armadura de Deus. Se vista da armadura. Quando você botar coragem para a justiça. Quando você botar os pés do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. Fé é possível. A ponto de transportar os montes. Fé para você crer o sobrenatural. Fé em você saber que aquilo que é o impossível pode se tornar possível. Fé naquilo que Deus nos traz coisa sobrenatural. Fé sobrenatural. Fé que nós, quando cremos que alguém pode estar morto, ele mesmo estando morto, se nós orarmos, ele viverá. Se nós vemos na palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele se tornou carne, ele veio habitar no meio de nós para mostrarmos que tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos, ele também fez, nós também, que tudo que ele fez, nós também podemos fazer. Tudo aquilo que ele sofreu, que ele veio padecer, foi para que eu e você podemos estar aqui. Tem lugar que o Evangelho não pode ser pregado. Tem lugar que as pessoas rasgam uma página da Bíblia para poder ter escondido. Tem muitas pessoas que sofreram antes da gente para que eu e você pudesse estar aqui glorificando. Então vamos aproveitar e adorar Ele. Vamos aproveitar e fazer a nossa parte. Vamos aproveitar e usar da nossa fé para gerar almas, gerar filhos, gerar mais guerreiros para entrar na nossa tropa, porque para derrotar Satanás temos que estar todos bem armados, temos que estar fortalecidos. Então nós devemos se revestir dessa fé de Deus. E orando em todo o tempo, em toda oração e tudo. Vamos tomar também o capacete da salvação. Esse capacete que é o mais... O capacete é aquela parte que protege nossa cabeça.
O capacete mostra para mim e você que nós podemos dar ouvido à artimanha do inimigo. O inimigo, para fazer você se desviar, ele vem aqui, ó. Ele às vezes lança uma conversinha. Ah, que isso? O que você vai fazer lá, rapaz? Você vai fazer o que na casa de Deus? Você é jovem. Ah, vem aqui, pô. Vamos se divertir. Vamos jogar um futebol agora, na hora do culto. Vamos jogar um futebol. Ah, vamos sair. Pô, vamos paquerar, rapaz. Vamos arrumar namorada. Vamos ali. Aí você, conforme tá, o capacete da salvação, você não dá nem ouvido. Mas o cérebro é algo bem... é muito fascinante mesmo. Você falou, me ajudou. Algo fascinante. Você... dizem que o cérebro, conforme aprendi hoje de manhã, se a sua parte direita do cérebro der ruim, a esquerda só. É isso aí, meu amado? Se a parte esquerda der ruim, a direita só. É aqui, ó, que às vezes o inimigo tenta trabalhar. Ele às vezes não tenta tirar bem nenhum, não. Ele tentando arrancar seu bem, ele vai tentar acabar com a sua autoestima. Mas se você fazer igual o Rafael, não tem liga para nada. O que Deus tem é coisa maior, o que Deus tem é bem maior, o que Deus tem é bem melhor. Mas às vezes ele vem, ei, não faz isso não. E olha, falar um negócio para vocês, ele vem, a artimanha dele, ele traz aquilo que você gosta. Ele não traz aquilo que você não gosta, não. Ser sincero com você. O pecado, eu falo sempre contra o pecado, mas o pecado é bom. É bom sim, bom para a carne. Bom para fortalecer a carne. A carne, ela fica alegre quando peca. Você quer pecar? Você para pecar, você pode ver. Qualquer pecado que você cometer, está satisfazendo a carne. Se carne fosse ruim, quem ia pecar, rapaz? Ninguém ia pecar, não. Se carne fosse ruim, para que você vai fazer uma coisa que seja ruim para você? Para que você vai fazer uma coisa que não presta? A carne, ela te leva para o outro lado. Ela faz você pecar para satisfazer ela. A satisfação dela é que você, tudo que você vai fazer para satisfazer a sua carne, você se desvia do princípio de Deus. O inimigo faz você entrar para esse princípio. Ele começa a mostrar a você, aquilo ali é bom para você. Olha só, prova disso aí. Isso aí é bom para a sua carne. É bom para você ali. Para que você quer ficar com uma namorada só? Arruma outra ali, outrazinha ali. Só ali, satisfaz sua carne. Ele começa a mostrar a você, para você satisfazer sua carne e mostrar para você que o único método e jeito que eu vejo que ele trabalha no nós é contra nós. Nós é a única pessoa, a única coisa que o inimigo consegue tentar manipular como nós mesmos. O maior inimigo nosso é a nossa carne. O maior inimigo nosso é nós mesmos. Para onde nós formos, a carne vai junto. Para onde você não pode chegar para a carne, ei, carne, fica aqui deitadinho aqui que eu vou dar um pulinho ali, vou dar uma volta, daqui a pouco eu volto. Não, para onde você vai, a carne está junto. Você quer vir para a igreja? É uma luta contra você e a carne. A carne às vezes fala, não vai não, descansa, vem do trabalho cansado, não, descansa, vamos descansar. Você conforme está no Espírito, você fala, ei, para, carne, eu quero é Deus, eu quero buscar Deus, eu quero mais de Deus, eu quero viver Deus, eu quero adorar Deus. Olha só, um sábado desse, a carne às vezes queria que você ficasse em casa, às vezes queria que você ficasse vendo um filme, às vezes queria que fosse no cinema hoje, sábado, podia estar no cinema, vendo um filme no cineminha, ainda mais agora ainda que saiu Mercenário 2, olha só, estreou ontem no cinema, podia ir para lá hoje, vou fazer o que culto jovem, rapaz, vou ver um filme, vou ficar me divertindo, vou para um shopping, mas quando nós vamos lugar o Espírito vai nos soprar, vamos lá adorar a Deus, vamos lá buscar a Deus, Deus vai ministrar em nosso coração hoje, nós vamos sair daqui flutuando, nós ficamos flutuando quando entra no Espírito, nós colocamos no Espírito de Deus, nós vimos que a carne, aquilo que a carne pode fazer é bem pequeno, porque aquilo que Deus tem para nós é grande, fica nos deixa cheios, nos deixa repletos do Espírito Santo. E por último, conforme eu falei do capacete, é no versículo 18. Orando em todo tempo e toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos. Eu não esqueci de falar que nós temos que atacar, que toda defesa tem um ataque. Eu agora me lembrei. E nós temos que atacar. E a única maneira de nós atacarmos palavra de Deus. Olha isso. Escondi ela no coração para não pecar contra ti. O Senhor fala para a gente meditar ela.
nessa noite. Quando chegar os dias maus, quando chegar algo que... Quando chegar dias ruins, quando nós estivermos com ela no nosso coração, a gente não vai nem sentir esses dias maus. Está caindo, está com tudo, irmão. Vai, quando nós estamos com ela aqui, ó, meu querido, pode se levantar inferno inteiro, porque a gente vai saber que Deus é o Deus da salvação, é o Deus que te dá a palavra, é o Deus que te dá sustento, é o Deus que te levanta, é Ele que te capacita, é Ele que é contigo, é Ele que te exalta, é Ele que te leva à adoração, é Ele que te escolheu, é Ele que te fez povo seu e ovelha do seu Pai, é Ele que te trouxe, é Ele que quer te dar salvação, é Ele que fala, ei, guarda o que tens para que ninguém tome sua coroa, é Ele que manda você guardar ela, Ele manda, Ele te sustenta, Ele te guarda, você é pedra preciosa para Ele. E por último, temos que orar uns pelos outros. A Bíblia fala que Deus falou amar a mim acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E que nós devemos buscar um pelos outros, não criticando o outro, não falando mal do outro. Olha só, está faltando muitos jovens no curso? Está aqui. Para que eu vou falar mal do irmão que não veio? Eu oro por ele e entrego ele ao nome de Deus. Deus, vá lá ao encontro dele nesta noite. Porque às vezes nós nem oramos por isso. Às vezes uma palavra nossa, que nós declaramos contra o nosso irmão, às vezes a gente faz ele se desviar, às vezes a gente perde até a nossa bênção. Às vezes a gente, em vez de dar uma palavra de apoio, de ânimo, não, irmão, estamos contigo. Às vezes até mesmo usando o Facebook, às vezes a gente sente falta do irmão, às vezes a gente começa a criticar, falar mal, pô, o irmão está faltando curso, o irmão não está vindo, o irmão não quer Deus, começa até a botar o irmão já até lá no inferno. Mas a gente não manda uma mensagem no Facebook para falar, irmão, como é que você está? Estou orando por você, estou gostando de você. É isso que Deus quer da gente, unidade. É um orando pelo outro. Para nós chegarmos lá, comunidade, unidade. Sabe o que é? Para nós sermos um. Num saco de batata, nós temos um saco cheio de batata. Se tiver uma batata podre ali, conforme você falou uma vez, a gente sacode o pé, o fruto podre cai. Eu aprendi um pouquinho diferente. A gente pega se tiver uma batata podre, a gente vai ali, corta a parte da batata podre, bota junto com o saco de novo. Continua sendo batatas diferentes. Às vezes tem uma batata grande, batata pequena, né? Mas sabe onde eu vejo que as batatas se tornam unidade? Quando a gente pega um purê. Pega um purê, sacode, faz, vira um. Ali a gente não vai ver a batata grande, a gente não vai ver a batata pequena, a gente não vai ver essa batata de ovo. A gente vai ver o seguinte, que Deus não faz exceção de pessoas. Que Deus não escolhe o maior para servir o menor para servir o maior. Deus escolheu você, Deus trouxe você, que nós devemos ser um só corpo, um só espírito para adorar Ele. Que nós devemos ser que nós devemos buscar um pelos outros. Para essa própria eleita ser vitoriosa, nós temos que se entender, nós temos que ser unidos. Nós não podemos pegar um soldado ferido, um que está ferido na alma, e conseguir ir lá e matar ele. Vamos matar um soldado? Ele não. Se tiver um soldado ferido, a gente pega um de um lado, vai outro do outro lado, a gente levanta e ergue ele. A gente tem que ir lá para o mundo resgatar aquelas almas perdidas, resgatar aqueles soldados feridos. Nós temos que renovar nosso entendimento, buscar na palavra, para nós irmos lá e resgatar aqueles que estão lá. Irmos lá, um sustentar o outro e levá-los. Porque nós somos chamados para isso. A própria eleita vai fazer diferença. Que nossa guerra é contra esse mundão aqui, ó. Esse mundão aí está tentando arrastar os jovens. Esse mundão aí que está querendo acabar com os jovens, implantando vícios, implantando coisas para satisfazer a carne deles. Nós viemos aqui nesta noite para nós adorarmos a Ele e também temos consciência que Ele mandou nós vestir a nossa armadura. Que nós viemos vestir a armadura de Deus e irmos lá enfrentar o inimigo. E lá declarar guerra contra o inferno. E arrancar das mãos dele essas almas que ele está tentando carregar. A tentar ir lá arrancar a alma desses soldados feridos. Que nós viemos um apoiar o outro. Que nós viemos um orar pelo outro. Não viemos criticar aquele que não vem, aquele que não pode. Viemos orar. Olha só, às vezes na consagração aqui de manhã, às vezes é eu, Moisés e Gergério. Nós quatro. Sabe o que a gente faz? Dobra o joelho, ora por todos vocês. Nós clamamos pela vida de todos vocês. Nós não gostamos nenhum de vocês. Nós clamamos para vocês poderem estar aqui. Deus manda Deus dar força. Deus ir lá com você.
Isso aí é um buscando pelo outro, é um ajudando o outro. O que Deus quer de nós é ajuda, é força, um para o outro. Eu, Moisés, pastor. Pastora, pastor, pastor, Keren. Keren, o menino do celular, o menino do celular com a Natália. A Natália Karina e assim por diante. É um buscando pelo outro. É um pegar o caído. Ei, você caiu, peraí, levanta, vamos juntos. O nosso caminho, nossa vitória é lá, ó. Nosso caminho é o céu. Nosso maior futuro é lá. É lá, ó. Não é aqui na terra, não. Para que fica aqui na terra? A Bíblia fala, gente, onde está o nosso coração, aí está o seu tesouro. Se vocês querem saber, meu tesouro não está no meu carro, não está na minha moto, não está na minha casa. Meu tesouro está lá. E o lá quiser levar, que leve. Mas o tesouro está lá. É bom ter as coisas assim na terra. É bom, a gente trabalha para isso. A gente trabalha para conquistar. Mas melhor ainda é conquistar lá. Eu quero conquistar com todos vocês. Quero chegar lá no céu, olhar e ver cada um de vocês. Olhar o Filho do Espírito e falar, meu filho, se lembra quando nós estávamos lá naquele culto? Oh, que bênção foi aquele culto, o Jesus ministrando, o amado ministrando, o pagode tocando, que coisa linda foi aquela. Mas nós estamos aqui no céu comemorando esse Senhor poderoso. Nós estamos aqui comemorando a nossa vitória. Nós estamos aqui comemorando que Deus trouxe a gente. Ah, maravilhoso Deus. Isso que eu digo para você, meus amados. Que viemos tentar orar um pelo outro, buscarmos um pela vida do outro. Se nós viemos querer buscar lá no céu, mas que eu venha buscar para que todos vocês possam estar. Venham buscar também por mim. Quando eu vou buscar você, cara, lembra de Wallace lá, pô, aquele trechinho lá, pô. Eu não prego igual ele, nem como Moisés. Estou começando ainda, estou pequenininho. Mas por glória a Deus, que nos trazer aqui. Que nós viemos meditar nessa palavra, investigar na vida e buscar um pelo outro. Quando você for buscar, Dudu, busca por mim. Continua buscando, porque eu vou orar por você. Quando nós formos buscar, Moisés, pela tropa de elite, pelos jovens, e viemos também buscar, não tropa de elite e ministério português, não. Tropa de elite lá na sua igreja, gente. Lá na igreja que vocês estiveram nos visitar. Leva lá para a sua igreja que está um povo se reunindo. Fala assim, ó, lá no Mutono, na cidade do fogo, tem um povo se reunindo. Tem uns jovens lá que estão se reunindo e estão ficando loucos. Eles falaram que tiraram a tropa eleita, eles vão invadir o inferno. Eles querem resgatar almas. Eles querem libertar da mão do Satanás. Eu sou Canela.